O Felipe, como é que você prioriza as áreas que você tem que atuar? Eu uso uma coisa que eu aprendi lá atrás. Vocês já ouviram falar da teoria dos gargalos? Sim. Uhum. Do Goldratt. A Meta é um dos livros que eu mais gostei. Eu li na época da engenharia e foi uma das coisas que fez eu olhar para pessoas também. A gente começou a olhar que ali o negócio era mais do que o dia a dia da linha de produção, né? Então, normalmente, o que eu faço, eu foco em identificar os gargalos. Porque quando você chega na empresa, você tem 1000 coisas para resolver. Você vai ter 1000. Cara, vão chegar com solicitações de todos. Uhum. Mas você não tem capacidade, não tem grana para fazer tudo. Entendeu? Não vai ter recursos para fazer tudo. Você vai ter que escolher algumas coisas. E aí eu foco os primeiros momentos para identificar aonde estão os gargalos que eu tenho que trabalhar. Então, no caso da Pixion, uma das coisas que a gente viu, a gente tinha um portfólio muito extenso. A gente adquiriu muitas empresas e tinha muitos produtos que faziam a mesma coisa. E a gente viu que a gente não tinha recursos para manter todos aqueles produtos atualizados. Então a gente tinha que escolher. Então, um dos primeiros gargalos que eu tinha era como que eu escolho quais produtos que eu vou continuar e como que eu preparo a transição para esses produtos. Especialmente de receita, né? Porque e aí é muito dizer sim ou não e dizer não para desenvolvimento de clientes grandes que às vezes estão num produto antigo e falam, eu quero essa funcionalidade. Não vou fazer essa funcionalidade porque eu estou botando meu dinheiro nesse produto novo e daqui a 8 meses vai estar pronto para te migrar para lá. Você vai... Então, mas isso te dá, você descobrindo onde estão os gargalos da tua empresa, te ajuda a decidir aonde você vai investir teu tempo e investir teus recursos. Mas você precisa conhecer as pessoas para te ajudar a conhecer os gargalos. Porque daí o que eu faço? A hora que eu tenho as pessoas do meu lado, eu chego, eu acho que isso aqui está impactando muito. O que você acha? E aí eu vou ouvindo e isso me dá o feedback que eu preciso para tomar decisão. Porque lembra, se você está numa empresa média, nem sempre os dados que você precisa para tomar as decisões estão nos sistemas. A maioria deles está na cabeça das pessoas. Você falando isso, delas, né? Felipe, das pessoas parece até simples, né? Mas mesmo numa empresa média, você tem lá 200, 300, 400 pessoas. Como é que você faz para tratar isso de forma coletiva? Quem que você aproxima primeiro? Quais são as pessoas-chave? Ou como é que você elege isso? Então, eu olho esses nódulos que eu falei, que são essas pessoas que todo mundo se conecta. Então, você tem que descobrir quem são essas pessoas. Normalmente são funcionários mais antigos, que estão há mais tempo, que conversam com todo mundo. E a forma de você descobrir isso é falando com as pessoas e perguntando quem que você fala mais, quem que é o cara que... Quando você tem alguma questão assim, quem que você procura? Quando você tem uma dúvida de como faz alguma coisa aqui dentro, quem que é a pessoa que você procura? E isso vai te mostrar quem são essas pessoas. Aí, normalmente, eu faço eu gosto de fazer um mapinha. Então, eu faço um mapa de quem são essas pessoas dentro, quem influencia que área, e aí eu vou conversar com essas pessoas e entendo o que é importante, por que ela está. Muitas vezes, ela se importa, a maioria dessas pessoas, elas se importam com as pessoas e com a história da empresa. Que legal. Você vai ver que grande parte deles são isso. Você vai encontrar também, e graças a Deus é uma minoria, pessoas que fazem isso para se manter lá, apesar de não ter a capacidade para estar, entendeu? E aí você vai ter que ver como você lida com elas. Tá? Algumas é dispensando e algumas é manejando, porque não dá para dispensar. Algumas você vai ver que você vai ter que saber controlar. Mas existe também isso. Mas é importante você mapear. Se você tem esse mapa, ajuda muito. Tá? A outra coisa que talvez vocês encarem muitos desses desafios é você ter uma empresa familiar que foi crescendo muito, o dono está para se aposentar, ele tem uma influência gigante lá dentro, ele tem uma cultura muito forte e muitas vezes algumas pessoas que ele colocou lá estão lá por amizades pessoais e não por capacidade de fazer a função que está fazendo. E aí, quando ele sai, como você mantém essa cultura e como você faz essa transição de profissionalismo sem perder essa cultura no meio do caminho. Sem perder a mão do negócio também, porque o negócio é a política interna também, né? E as coisas estão nas cabeças das pessoas.